Você já percebeu que há um grande vazio na história de Jesus? Vemos ele ainda criança, aos 12 anos, no Templo de Jerusalém, deixando os mestres da lei maravilhados com sua sabedoria. Mas, de repente, a narrativa bíblica salta diretamente para os 30 anos, quando ele surge pronto para iniciar sua missão. E nesse meio tempo? O que aconteceu nesses 18 anos? Onde Jesus esteve? O que ele fez? A Bíblia praticamente não menciona esse período. Mas será que a arqueologia, a história e os escritos antigos podem revelar algo que poucos ousam explorar? E se Jesus não ficou simplesmente esperando em Nazaré? E se ele viajou, estudou e ensinou muito além do que nos contaram? Será que a igreja deixou algo de fora? Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a história de Jesus de Nazaré. Vamos relembrar uma cena conhecida. Um menino de 12 anos, de pé no Templo de Jerusalém, debatendo com os maiores mestres da lei. Ele não apenas ouve, mas também ensina. Os anciãos, sábios e eruditos, ficam impressionados. O Evangelho de Lucas capítulo 2 versículo 47 descreve esse momento assim. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua inteligência e com as suas respostas. Mas depois disso, nada. Nenhuma menção sobre sua adolescência. Nenhuma informação sobre seus anos de juventude. Nenhum relato sobre o que ele fez até os 30 anos. O que aconteceu com Jesus durante esse período? Esse intervalo de tempo é conhecido como os anos silenciosos. Mas a grande pergunta é, será que eles foram realmente silenciosos? Ou será que algo tão significativo aconteceu que acabou sendo omitido, protegido ou até esquecido? Esse mistério não passou despercebido. Desde os primórdios do cristianismo, grandes pensadores já refletiam sobre essa lacuna na história. Pais da igreja, como Orígenes e Irineu, estavam intrigados com esse período sem registros e se perguntavam o que teria acontecido. E eles não foram os únicos. Vários textos não incluídos na Bíblia oficial tentaram preencher essas lacunas. Um exemplo famoso é o Evangelho da infância de Tomé. Esse não é o Tomé incrédulo que conhecemos dos evangelhos. Esse é um texto antigo, que descreve um jovem Jesus realizando milagres extraordinários, como ressuscitar mortos, mas que também enfrenta dificuldades para controlar seu próprio poder. Esse relato é confiável? Isso ainda é um grande debate. Mas o fato de que os primeiros cristãos tinham um enorme desejo de saber mais sobre esses anos ocultos mostra que essa questão sempre intrigou os seguidores de Jesus. E sejamos sinceros, não parece que falta uma peça nesse quebra-cabeça? Agora, vamos sair um pouco das páginas da Bíblia e levantar uma hipótese ousada. Será que Jesus viajou além da Galileia? Será que o filho de um simples carpinteiro de Nazaré percorreu estradas muito além das colinas da Judéia? Para começar a responder essa pergunta, precisamos entender onde Jesus cresceu. Muita gente imagina Nazaré como um vilarejo isolado e insignificante. Mas há um detalhe importante que poucos consideram. Nazaré ficava a poucos quilômetros de Séforis, uma cidade próspera e cosmopolita da cultura greco-romana. Séforis era um centro cultural e intelectual, cheio de influência estrangeira, conhecimento e comércio. E aqui surge uma questão intrigante. Se José, o pai de Jesus, era carpinteiro, ele pode ter trabalhado em Séforis. Se Jesus o acompanhava, ele pode ter tido contato com ideias e culturas muito além do mundo judaico. E se, ao invés de simplesmente esperar até os 30 anos, ele viajou para aprender, estudar e se preparar? Esse é um tema controverso, mas há teorias fascinantes que sugerem que Jesus pode ter passado parte desse tempo em lugares inesperados, como o Egito, Índia e até mesmo a Pérsia. Há escritos antigos que indicam que sábios e mestres dessas regiões falavam sobre um jovem profeta estrangeiro com uma sabedoria incomum. Seria possível que esses relatos estivessem falando de Jesus? Teatros romanos, mercados movimentados, mosaicos e banhos termais. Graças à arqueologia, agora sabemos que Séforis era um centro cosmopolita, um lugar onde as culturas romana, grega e judaica se encontravam. E é aí que as coisas ficam interessantes. É provável que Jesus tenha sido treinado como tecton, um construtor. Não apenas um carpinteiro, mas possivelmente um pedreiro ou até mesmo uma espécie de arquiteto. Isso significa que o jovem Jesus pode ter trabalhado em Séforis, construindo muros durante o dia e observando filósofos, comerciantes e rabinos à noite. Ele ouviu latim nas ruas, viu peças gregas e escutou poetas romanos recitando versos. Uma imagem bem diferente da silenciosa e poeirenta Nazaré que costumamos imaginar, certo? Mas vamos ainda mais longe, ou e se ele tivesse saído completamente da Galileia? Vamos para a teoria 1.
A Índia. Você já ouviu falar de um homem chamado Isa? Segundo alguns antigos textos budistas encontrados no norte da Índia, um homem santo do ocidente chamado Isa chegou à região entre os 14 e os 29 anos. Ele era conhecido por ensinar sobre amor e paz e por desafiar a elite religiosa. Soa familiar? No final do século XIX, o explorador russo Nicholas Notovich afirmou ter encontrado esses escritos em um mosteiro tibetano. Ele disse que os textos mencionavam Jesus pelo nome, descrevendo-o como alguém que estudou com monges antes de voltar ao Ocidente. Alguns estudiosos descartam essa história como fraude, enquanto outros dizem, e não tão rápido. Afinal, independentemente da autenticidade dos documentos, o fato de outras culturas terem lendas sobre Jesus já é algo digno de ser explorado. Teoria 2, em Egito. Agora, seguimos para o sul, até o Egito. O Evangelho de Mateus, a capítulo 2, versículos 13 a 15, nos conta que Jesus, Maria e José fugiram para o Egito para escapar do rei Herodes. Mas quanto tempo eles ficaram por lá? Algumas tradições cristãs coptas afirmam que Jesus não apenas passou pelo Egito, mas viveu lá por anos. Comunidades do deserto egípcio falam de um misterioso profeta mirim que ensinava verdades muito além de sua idade. Poderia esse menino ser Jesus? Lembre-se, o Egito era o lar de Alexandria, um dos maiores centros de aprendizado do mundo antigo. Sua lendária biblioteca reunia o conhecimento de diversas culturas. Jesus poderia ter caminhado por aqueles corredores de mármore? Teria ele tido contato com textos antigos, filósofos ou até místicos que influenciaram sua linguagem espiritual? Teoria 3, em Bretanha. Agora, uma hipótese quase mítica. Uma antiga lenda britânica sugere que Jesus viajou para a Inglaterra com seu tio José de Arimateia, um rico comerciante de estanho. O destino? Glastonbury. Sim, você ouviu certo. A história conta que Jesus caminhou pelas colinas verdes, visitou antigos círculos de pedra e compartilhou ensinamentos com druidas. Até hoje, Glastonbury é considerado o berço do cristianismo na Inglaterra. Não há evidências arqueológicas sólidas que sustentem essa teoria, mas a lenda foi forte o suficiente para inspirar o famoso poema de William Blake. And did those fit in ancient time, walk upon England's mountains green? Pode parecer fantasia, mas, novamente, não se trata apenas de saber se isso aconteceu, mas sim de entender por que tantas culturas acreditavam que poderia ter acontecido. Mas a dúvida de todos cristãos é, o que realmente aconteceu? Jesus permaneceu apenas na Galileia ou cruzou continentes? Estudou com monges na Índia? Conversou com sábios no Egito? Viajou com mercadores para terras distantes? Ou sua maior preparação foi algo muito mais silencioso, algo que o mundo nunca esteve destinado a ver? Agora, mudemos das lendas para as evidências concretas. Porque, nas últimas décadas, a arqueologia tem sussurrado segredos há muito enterrados. Entre as descobertas mais reveladoras estão as ruínas de Séforis, não muito longe de Nazaré. Séforis era uma verdadeira fusão de culturas, um teatro romano aqui, uma casa em estilo grego ali, sinagogas judias entre vilas romanas. Imagine o jovem Jesus caminhando por aquelas ruas. O que ele teria visto? Atores recitando tragédias gregas? Rabinos debatendo em público? Filósofos fazendo as grandes perguntas da vida? Se você já se perguntou por que Jesus ensinava tão frequentemente por meio de parábolas, histórias curtas, vívidas e cheias de significado, aqui pode estar a resposta. As parábolas eram um método usado tanto por rabinos judeus quanto por filósofos gregos. E Jesus cresceu cercado por ambos. Agora, mudemos para o deserto. Em 1947, pastores beduínos encontraram algo que abalaria o mundo acadêmico, os manuscritos do Mar Morto. Textos antigos escondidos em jarros de barro por quase 2000 anos, escritos por uma seita judaica chamada Essênios. Esse grupo vivia em isolamento, praticava rituais de purificação e esperava a chegada do Messias. Seus escritos falam de uma figura enigmática chamada Mestre da Justiça, um líder espiritual escolhido por Deus, rejeitado e perseguido, mas destinado a revelar a verdade ao mundo. Parece familiar? Alguns estudiosos acreditam que Jesus pode ter sido influenciado pelos essênios, ou até mesmo ter passado um tempo entre eles, aprendendo, jejuando e orando. Ao longo da Bíblia, o deserto é o cenário onde Deus se encontra com seus mensageiros, e Moisés ouviu a voz divina na sarça ardente, Elias encontrou Deus na brisa suave, João Batista preparou o caminho no deserto. E Jesus? Antes de iniciar seu ministério, ele passou 40 dias no deserto. Mas e se esse não foi seu primeiro período ali? E se os chamados anos perdidos foram, na verdade, um tempo de treinamento intenso, um período de silêncio sagrado,
onde ele crescia e se preparava. Talvez esses anos ocultos não tenham sido um vazio, mas uma estratégia divina. Talvez não tenham sido perdidos, mas guardados. O profeta Isaías, a capítulo 53, versículos 2 e 3, escreveu que o Messias cresceria como um renovo e seria desprezado e rejeitado pelos homens. Percebeu? Ele cresceu. Não surgiu de repente, mas passou por um processo. Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dá outra pista. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é crescimento. Isso é aprendizado. Isso é um caminho de formação. E isso não torna sua história ainda mais incrível? Um Deus que caminhou, estudou, ouviu, aprendeu, sofreu e amadureceu. Agora, queremos saber sua opinião. O que você acha que aconteceu nos anos silenciosos da vida de Jesus? Ele viajou pelo mundo? Estudou com mestres? Ou ficou em Nazaré, esperando sua hora? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias. Porque aqui, não nos contentamos com respostas fáceis. Vamos fundo. Escutamos os sussurros da história, da profecia e da verdade. Se este vídeo abriu sua mente para algo novo, curta, inscreva-se e compartilhe. Este canal é para quem tem fé e precisa de alívio junto a Cristo. Até a próxima. Continue buscando, continue questionando e nunca pare de procurar a verdade.